Muito bem. A minha gratidão à Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética, na pessoa do presidente, Dom Leomar, Dom Juarez e Dom Anderson, e os assessores Mariana e Wagner, por me confiar essa tão árdua tarefa. E minha gratidão a cada um de vocês. Eu penso que hoje, ou seja, esta romaria, ela será em nossa vida um grande marco. Um marco daquilo que acreditamos. Muitos sonharam com este dia. Quando eu estava preparando o meu conteúdo, que eu lembrei muito do Dom Albano Cavalim. Porque quando nós aprovamos, quando os bispos, os nossos bispos, aprovaram, depois de 4 anos de trabalho, a Dijane está aí para confirmar, o nosso Diretório Nacional de Catequese, o Dom Albano nos disse, como seria bom fazermos um encontro em Aparecida para marcar esse passo qualitativo da igreja no Brasil. Não era o tempo favorável. A gente não tinha fôlego suficiente como nós temos agora. Porque agora, além de uma comissão que vive essa sintonia e que sonha com esta igreja, nós temos vocês que acreditam que a igreja do futuro, próximo, a igreja do amanhã, a igreja do hoje, a igreja do amanhã, ela responderá ao ID de Jesus quando ela foi iniciada e missionária. Porque não há iniciação sem missão, como não há uma missão coesa, uma missão que parte da centralidade de Jesus, sem a iniciação cristã. Muito bem. Então, nós vamos algumas provocações para que saiamos daqui conectados e sintonizados com aquilo que é a catequese de inspiração catecumenal. Então, veja, quando nos falamos de catecumenato, vai ter algumas coisas que vão estar em sintonia com a fala da Mariane. Quando nos falamos de catecumenato, nós estamos falando de um tempo específico dessa catequese de inspiração catecumenal. Eu ouso dizer, depois aí os senhores bispos quiserem me corrigir, que esse tempo do catecumenato é o coração da catequese. Por quê? Se no querigma eles receberam o anúncio e foram encantados por Jesus, que nos fala em sua palavra e na tradição da igreja, no catecumenato é o tempo privilegiado de aprofundar esta fé bíblica e eclesial. Vocês vão me entender depois por quê. Então, o querigma, e aí os padres da igreja é que vai dizer, vocês têm ali no texto, porque a gente fez questão de pesquisar, e os padres da igreja vão nos dizer que após o querigma, há todo um empenho, porque a tarefa mais urgente e necessária é preparar os catecúmenos. Aí na nossa linguagem de inspiração catecumenal, é preparar os catequizandos. E esses catequizandos são preparados para quê? Para a vivência da fé. Para a vivência, né? E aí a vivência já traz o testemunho da fé, a partir dos conteúdos centrais. Queridos catequistas, nós não podemos fazer de conta ou brincar que nós estamos aprofundando o querigma com algumas coisas que a gente sente por aí. E nesse ponto, a romaria quer bater o martelo, para a gente caminhar em sintonia. O conteúdo do querigma é a centralidade em Jesus Cristo, portanto, palavra de Deus. E palavra de Deus e o magistério da igreja, a tradição viva da igreja. Por isso que vocês não podem deixar de conhecer e de ler Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho vai dizer que o catequista,
é o instrumento de Deus no aprofundamento da fé dos catecúmenos. E ele vai dizer, e o conteúdo do catecumenato ou da catequese, ele é a palavra de Deus, desde o Antigo e Novo Testamentos, e a tradição viva da igreja. Portanto, ali, o Catecismo da Igreja Católica e o que nos diz os papas. Agora, o nosso Papa Francisco e a CNBB. Se o conteúdo nosso, se há desequilíbrio naquilo que nos aprofundamos, nós não estamos escutando o suficiente a palavra de Deus, o Papa Francisco e a CNBB. Se o conteúdo não tiver essa sintonia, não serve para aprofundar a fé em Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente, a contemporaneidade nos leva a isso, nós visitamos muitos sites e nós temos um conteúdo no site, variedades de conteúdos, alguns nos ajudam no querigma, no catecumenato, outros atrapalham, joguem fora, não utilize, porque estamos fazendo um desserviço para a igreja no Brasil e para a igreja nesse momento importante que o Papa Francisco nos convida para uma igreja iniciada, uma igreja missionária, uma igreja próxima das famílias e das pessoas. Muito bem. Então, a vida cristã é um caminho. E eu trago ali no meu texto que quando Tertuliano diz que cristãos não nascem, se faz, os padres da igreja disseram que aquela fala significou um momento revolucionário na igreja. Por quê? Porque os cristãos são formados, eles nascem na igreja-mãe. E o Dom Leomar falou isso aqui de manhã. Se essa igreja-mãe, essa comunidade nossa, sabe? Essa paróquia, as comunidades que nós temos, não cumprirem as suas funções, tá? Aí fica fragmentado o catecumenato ou toda a catequese de inspiração catecumenal. O Papa diz no diretório, a igreja não só gera os seus filhos no batismo, ela segura pela mão e acompanha no processo de maturação da fé. Por quê? Porque a igreja não só oferece, possibilita os sacramentos, mas ela, de fato, é esse sacramento que une a pessoa a Cristo e a vivência da fé nesse mundo em que vivemos, em que estamos inseridos. Portanto, aquele que adere a Cristo a partir da palavra e a partir do testemunho é o que de fato agora está desejoso de aprofundar a sua fé. Portanto, o catecumenato, ou seja, o catecúmeno ou catequizando, ele, no seu coração, ele tem um desejo, ele tem sede de Deus. E é esta sede que nós vamos dando com doses certas e sólidas como basilar para a fé cristã. A passagem desse tempo, ou seja, terminou o querigma, nós temos aí amanhã, eu não vou falar isso agora porque amanhã se fala um pouco sobre isso, nós temos as celebrações, da inspiração, da catequese, inspiração catecumenal. E do querigma para o catecumenato se celebra, então, o rito de admissão desse catequizando na comunidade. Ele manifesta o desejo, diz, nos orienta o Rica, e aí nessa celebração ele é acolhido na comunidade e se faz esse rito de passagem. Por isso, queridos, não se faz de qualquer jeito. Talvez se nós ainda temos fragmentação na catequese a serviço da iniciação à vida cristã,
Essa fragmentação está ligada à nossa metodologia. E a Romaria quer ser uma resposta para nós, uma coesão numa metodologia comum para a Igreja do Brasil. Ela vai ser diferenciada no contexto onde nós estamos, mas o foco e a essência é a mesma. O RICA orienta para que se observe as condições dos catecúmenos, na nossa linguagem, dos catequizandos. E olha o que ele diz. A fé inicial adquirida no pré-catecumenato. Naquilo que a Mariana dizia. Há um desejo das famílias e dos catequizandos de serem evangelizadas, reevangelizadas e reiniciadas nesse estilo, nesse modo de ser, de viver a fé cristã. Por isso requer o princípio da conversão, o desejo da mudança de vida e a experiência comunitária. Veja, o catecumenato se aprofunda na comunidade. Irmã, não podemos mais resgatar a igreja nas casas e a catequese nas casas? Sim, desde que seja dentro desse espírito comunitário. Por que eu digo isso? Mariana usou a expressão terceirização da catequese, que não está na Patagônia, que está aqui no Brasil também. Essa febre está aqui no Brasil também. E nós somos os catequistas desse novo tempo, dessa catequese para esse novo tempo, em que há que ajudar os nossos párocos, os nossos bispos, lá da minha diocese, com muita pedagogia, a orientar essas famílias para a dimensão da comunidade. Quando, e aqui está um grupo grande da minha diocese, quando eu fui catequizada em minha diocese, uns tempinhos, né? Nós fazíamos a catequese nas casas, mas era aquela catequese orientada pela nossa diocese, entende? Comunitária. Então, essa sim, mas aquela do papai, mamãe e meu filhinho, que vai receber a doutrina que eu quero, não existe. Não entra no catecumenato. Na verdade, o catecumenato se estrutura como um processo orgânico, gradual. Então, por isso que eu gosto daquela escada, né, do querigma, o catecumenato, purificação, iluminação e mistagogia. Porque eu preciso acompanhar e respeitar esta gradualidade na vida dos catequizandos, os degraus da fé, os degraus do encantamento e da descoberta da fé. E esse processo orgânico, ele se dá, então, nesta comunidade, porque nós vamos, logo mais vai clarear melhor quando eu falar da liturgia. Então, veja, o catecumenato, a Mariana lembrava, né? Então, ali da questão do querigma, e o catecumenato, vocês têm no livro, mais aprofundado, significa o quê? Ressoar. Quem de nós que não cantamos, fazei ressoar a palavra de Deus em cada lugar, fazei ressoar a palavra de Deus em cada lugar. É o aprofundamento da fé, partindo da palavra de Deus. É este ecoar. Entende? O ouvido acolhe com testemunho e o anúncio, a gente faz ecoar este catequel. Né? Não é uma palavra qualquer, não é uma doutrina qualquer. É uma palavra que tem um projeto, que tem caminho. É a palavra, fonte e coração. Isso, os conciliares diziam, e alma da igreja. Alma da igreja. Então, catequese e catecúmeno é um modo de ouvir e assimilar a palavra de Deus e ser este eco. Pense um pouquinho.
A forma como eu estou aprofundando a fé no catecumenato, a partir da orientação do Papa Francisco e da nossa igreja no Brasil, dos nossos bispos, se faz a partir deste ecoar? Como concebemos este ecoar? As famílias e os catequizandos conseguem ecoarem esta palavra, fazer ecoar esta palavra de Deus? Então, esse cuidado que nós temos que ter com o catecumenato. O catecumenato, porque eu estou dizendo sobre ele, mas não se separa. Há uma conexão profunda entre do querigma à mistagogia. O catecumenato, por ser um tempo onde ocorre a catequese propriamente dita, ele visa... Ai, meu Deus, deixa eu voltar. Ele visa, então, levar o iniciado a receber a formação doutrinal. Então, portanto, o que diz a igreja que escuta a palavra, que vive da palavra e que faz a síntese da palavra. Esta dimensão da palavra, da liturgia e da prática cristã. Por isso que de manhã o Dom Leomar dizia da questão da caridade. Entende? É palavra, entendeu? A iniciação, a missão e caridade. E aí veja, é o tempo de suscitar uma experiência vital. Por isso que o conteúdo não é um discurso. O Dom falava de manhã, se o catequizando não falar mais que nós, catequistas, a nossa catequese precisa ser repensada. Porque não é uma aula de teologia, porque para isso nós temos outro momento. É o momento da vivência, daquele tema que estamos trabalhando. Primeiro, daquele texto bíblico que nós lemos e meditamos, e que a partir daquele texto bíblico vem um tema a ser vivenciado. Tá? Então, o tempo do catecumenato. Nós vamos encontrar nos documentos da igreja a orientação de que, e sobretudo o ritual de iniciação cristã de adultos, que o tempo do catecumenato é um tempo longo, mas ele caminha de acordo com as orientações da igreja local. Então, o bispo, com seu conselho, com a sua equipe de iniciação à vida cristã, é que vai estabelecer os tempos, ouvindo os catequistas e as famílias. O acompanhamento ele é personalizado, né? Porque há uma necessidade de um instruir pela palavra e pela vivência. Por isso que o Rica fala de, nesse tempo, contar com os introdutores. Nosso Brasil é muito rico na diversidade. Tem diocese que a pessoa do introdutor pegou bem, tem outras que não. Mas o importante é o catequista acompanhar de forma personalizada os catequizantes. Ok? Muito bem. Esse tempo, ele é marcado pela liturgia. E nós temos alguns presbíteros, né, formados na liturgia, e sabemos que a liturgia e a iniciação à vida cristã requer a liturgia que nos ensina o Concílio Vaticano II, vivido pelas primeiras comunidades cristãs. É aquela liturgia que coloca, né, que pela centralidade da palavra, por isso que a catequese, o catecumenato aprofunda a fé, a liturgia celebra esta fé. E marcado pela liturgia, pela vivência dos ritos. Catequistas, vamos cuidar com os ritos. Não se faz de qualquer jeito. Dói na alma quando a gente percebe alguns descompassos nessa forma. Eu escutei o padre Wagner dizendo que nós temos aqui 100 presbíteros. Queridos presbíteros, tem aqui alguns que foram também meus alunos, sem muito orgulho. Olha, vale a pena, entre aspas, perder, porque é ganhar tempo
com um rito bem celebrado. Com um rito bem celebrado. E o rito não se explica, o rito se celebra, se vivencia. E o rito também, ele não pode deixar para amanhã. Se durante aquela semana, no catecumenato, nós aprofundamos o que é a Bíblia, que é logo no início, né? O que é a palavra de Deus, esse caminho que nós vamos percorrer. É no final de semana seguinte que tem que celebrar a entrega. Se você não pode, tem um diácono. E o Rica diz dos próprios catequistas. Mas os nossos bispos ainda confiam e esperam dos senhores esse tempo favorável para ajudar a comunidade cristã a ser de fato reiniciada a este modo de ser cristão. Muito bem. O catecumenato, então, eu estava falando de ser marcado pela liturgia, né? Essa liturgia que junto com a palavra, então, leva o catequizando a acolher, guardar para viver, né? Então, pela percepção do mistério, nós vamos possibilitando o catequizando e a comunidade a viver esta fé de uma forma muito encarnada. Depois, a familiaridade com as práticas cristãs. Então, veja, olha, o testemunho, a oração, a caridade e a conversão. Já foi falado aqui pela manhã, mas a catequese, se ela não olhar com carinho para essa dimensão sócio da nossa fé, também falta uma sintonia com a fé, conforme diz os padres da igreja, eu trago aqui Agostinho, a fé anunciada, celebrada, há que ser vivida. Se o mundo hoje está assim, um pouco obscuro, isso se deve à falta da vivência da fé que professamos. E os nossos catequizandos e as nossas famílias requerem primeiro de nós esse testemunho, depois da comunidade esse aprendizado. É um aprendizado. Muito bem. Está me falando aí, tá, Anderson? Tempo. Os ritos litúrgicos e as celebrações da palavra, então, nesse tempo ocorrem essas dimensões, né? A dimensão... A questão desse testemunho, né? E, claro, que durante o período do catecumenato, o catequizando é interrogado. E nessa interrogação nós também aprendemos muito, que é uma interrogação para nós mesmos como catequistas, de como estamos vivendo esta fé. O que eu preciso me purificar para iluminar a mente e o coração e o ser para dar testemunho coerente desta fé que professamos. Depois, o catecumenato, ele é um tempo de criar laços. Entende? E esse criar laços, veja, nós ainda estamos com a catequese escolar. Entende? A gente ainda exige do catequizando essa disciplina escolar. E deixa de criar esses laços num grupo circular. Por isso a importância de ser grupos pequenos, né? Esses grupos de cultivo de vida. Entende? O catecumenato nos leva a isso. Por isso que os nossos bispos propõem, né? Esta catequese de inspiração catecumenal e esse catecumenato com esse período longo de aprofundamento da fé, para possibilitar aos interlocutores e à comunidade eclesial essa fé viva, essa fé vital. Vocês têm ali no escrito a questão também do pedido. É um pedido do Papa, né? Um pedido do Papa Francisco. E aí os nossos bispos, então, há mais de 20 anos, vem falando, vem discutindo, vem estudando, trazendo para as suas assembleias. 4 assembleias os nossos bispos se detiveram para estudar
ou seja, para aprofundar e orientar e indicar caminhos e processos de uma catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Os ritos e a sua adaptação. Bem rapidinho aqui. Veja que os ritos não são invenções, porque a gente escuta não dos 100 presbíteros que estão aqui, mas de alguns que ficaram em casa. A gente escuta de alguns diáconos e de alguns presbíteros e catequistas. Agora lá vem essa invenção. Gente, ninguém está inventando. Olha ali, na década de 60, Paulo VI. Sejam os catecúmenos iniciados no mistério da salvação, na prática dos costumes evangélicos e com os ritos sagrados a celebrar em seu tempo sucessivos e sejam introduzidos na vida da fé, da liturgia e da caridade, povo de Deus. Gravem esse número em seu coração. O ideal seria você riscar lá na sua casa, no documento do Concílio Vaticano II, porque depois da Bíblia, há que termos em casa o documento do Concílio Vaticano II como um documento que nos ajuda, como conteúdos profundos da nossa fé cristã. Para quando alguém te falar que isso aqui é invenção da igreja, você tem a resposta. Foi assim no início do cristianismo. Por que resistirmos? Então, a primeira celebração eu já falei, que é a celebração do rito de passagem. E olha que bonito. É a partir desse rito que os catequizandos, cercados de amor e proteção da Mãe Igreja, como pertencendo aos seus e unidos a ela, começa a fazer parte da família de Cristo. Por isso o catecumenato bate nessa tecla do anúncio, na centralidade do anúncio em comunidade. Em comunidade. O RIC orienta que se celebre essa passagem com um rito próprio, do qual vocês já conhecem, está ali também no livro, e com esse período longo de aprofundamento. Esta celebração é composta por duas partes interligadas. A dimensão na primeira parte, se faz a acolhida do catequizando. E uma acolhida bem feita, uma acolhida que vem do coração, que vem de quem ama o que faz. E depois procede-se com a liturgia da palavra, e a liturgia da palavra, então, com os textos próprios daquilo que é próprio do catecumenato. Depois, ainda no catecumenato, nós temos a questão do rito da profissão de fé, né? E a oração do Senhor. Após esse tempo de aprofundamento e celebração da fé, inicia-se uma nova etapa, que nós chamamos de purificação e iluminação, que se celebra, então, o rito da eleição, os eleitos. Então, amanhã nós aprofundaremos essa fala, esse tempo da catequese de inspiração catecumenal. Muito obrigada pela acolhida e que saiamos daqui muito entusiasmados por aquilo que fazemos. O Ministério da Catequese fará o seu papel nesta catequese de inspiração catecumenal. Numa catequese que de fato provoque o encontro, promova o encontro com Jesus e a experiência comunitária da fé. Obrigado. Obrigada, irmã. Nesse momento eu convido o Wanderson para fazer a interação a partir da nuvem de palavras. Pessoal, recorda da pergunta do começo? Qual o ponto central do catecumenato? Então nós vamos abrir agora a nossa nuvem de palavras. E com uma palavra, vocês vão responder essa pergunta para nós, tá? Com uma palavra, o que vocês acham que é o ponto central do catecumenato? Lembrando, vamos virar o crachá, ler o QR Code do verso do crachá.
E enquanto preenchemos aí a nossa nuvem de palavras, nós também preenchemos aí a nossa marchinha, o nosso hino. Então agora a gente já pode completar com a terceira estrofe. Enquanto você preenche aí no seu celular, nós vamos cantando juntos. Na romaria de catequistas, unidos em oração, com a mãe Aparecida, renovamos a nossa missão. Com a mãe Aparecida, renovamos a nossa missão. É no catecumenato que a doutrina aprendemos, catequese é instrução, onde a fé compreendemos. Na romaria de catequistas, unidos em oração, com a mãe Aparecida, renovamos a nossa missão. Vez, estrofe 3. É no catecumenato que a doutrina aprendemos, catequese é instrução, onde a fé compreendemos. Na romaria até domingo, após cada uma das conferências, todas essas estrofes vão fazer mais sentido para nós, né? Já estamos aí na metade. A metade dessas estrofes a gente já consegue compreender bem mais. E também, como o Dom Leomar nos lembrou hoje cedo, se depois que sairmos daqui, acaso a gente, nossa, o que falou lá mesmo? Canta, que você vai lembrar. Tá bom? Então vamos lá. Irmã Maria Aparecida, que sabe as palavras, que rico. Eu inicio falando sobre a questão do aprofundamento. Algo que a senhora falou me chamou muita atenção. O aprofundamento, a catequese catecumenal como coração da catequese. A senhora poderia falar mais um pouquinho sobre para nós? Ele é considerado tempo longo, porque de fato é o tempo onde se dá o aprofundamento da fé a partir da essência da iniciação à vida cristã. Interligado com o tempo anterior. Tá? Nesse aprofundamento da fé, você traz uma grande interação com as famílias. É o que nos fazemos pouco hoje. Às vezes o nosso itinerário, o nosso processo de iniciação à vida cristã utilizado na catequese, muitos deles com a família só na hora da celebração do rito. E nós precisamos de um instrumental, um material pedagógico em que contemple de 4 a 6 momentos com a família. Porque aquilo que a Quinta Conferência nos diz, aos adultos evangelizados, não suficientemente, aos adultos batizados, não suficientemente evangelizados, a esses nós possibilitamos o processo de reiniciar. E é justamente essa dose que a catequese pode ir dando aos poucos, nesse encontro com a família. E a catequese com leitura orante, que é o que a igreja nos orienta, ela possibilita isso. Porque não é o encontro do catequizando ou da catequista com as famílias a partir de um tratado, mas a partir da palavra e dessa vivência comunitária. É a palavra, né, que vai mostrar aos pais a necessidade dessa vivência comunitária
e desse pertencimento. Então veja que a palavra, né, a liturgia, ela faz com que o batizado, né, então os catequizando em nossas famílias, sintam a necessidade de pertencer à comunidade e, nesta comunidade, viver a sua fé de uma forma muito viva, através daquilo que é próprio da fé cristã, da vida de oração, do testemunho, da caridade. E do cuidado com a casa comum, que é o que mais o Papa Francisco nos adverte. O vídeo que vai ao ar amanhã, acho que já deve ter ido hoje, do Papa Francisco, cada mês ele lança um vídeo, e o de amanhã é sobre o cuidado da natureza, o cuidado com a nossa casa comum. Ótimo, irmã. Irmã, a sua fala também foi colocada a questão da escuridão. Hoje nós temos isso, essa pluralidade, nós temos a dificuldade que as pessoas buscam muito a caminhada, mas muitas vezes ainda não tem esse despertar. E como deixar, então, o tempo do catecumenato mais atrativo? Porque já passou pelo querigma, deveria ter o encantamento, mas muitas vezes a gente recebe ainda esse catequizando ou catecúmeno dessa forma. Uhum. A Mariana falava que o catecumenato, que no querigma você desperta, atrai, contagia. Eu gosto muito dessa palavra contagia. Ela é muito mistagógica. E o catequista, lembra o Papa Francisco, por ser o instrumento de Deus, ele há que contagiar pela vivência cristã, lá de contagiar os catequizandos e as famílias e a comunidade cristã. Então, na verdade, como o querigma já fez a sua parte de contagiar, agora entra o catecumenato, o catequista, e usando de novo Santo Agostinho, como instrumento nas mãos de Deus, que é a palavra viva, com uma pedagogia atraente, uma pedagogia, e Dona Eumar lembrava de manhã da linguagem. Então, as novas linguagens, como escutar os adolescentes. Alguém me perguntava, irmã, você foi catequista mais de crianças ou de jovens? Um pouco com criança, mas sobretudo os adolescentes. E os adolescentes é uma idade que ele nos desafiam, mas isso é muito bom. E aí aqui a gente tem que ter muito cuidado. Porque eu imagino que o adolescente precisa saber disso. Cuidado. Está cheio no Brasil de alguns catequistas assim. Não vocês que estão aqui, os que ficarem em casa. A gente imagina que eles têm que... Eu estou trabalhando ainda, digamos assim, o conteúdo ali dos mandamentos, aí eu já, deduzo que eles têm que saber determinado assunto. Eu sou abordada muitas vezes por alguns dos meus lá, dos nossos. Irmã, mas eles não sabem sobre pecado. Mas, querida, é lá na frente, para que trazer? É tua cabeça. Para que trazer, antecipar? Deixam eles vivenciar cada momento. Por isso que a atração, ela precisa desse acompanhamento personalizado e desse encantamento do catequista, não do discurso. O Dom falou de manhã. A necessidade de passar da igreja do discurso para a igreja da vivência, para a igreja do testemunho, para a igreja da experiência. E o catecumenato, ele provoca em nós esta igreja testemunhal. Esta igreja que vive com intensidade cada momento como se fosse uma novidade. Como se fosse uma novidade. E aqui está a beleza do catecumenato. Ótimo. Irmã, nossa nuvem, ela está repleta de palavras. Muito bem. Mas uma palavra está ganhando ali em destaque, o aprofundamento. Né? É o tempo do catecumenato, esse tempo. Então, de todas ali, o que a senhora poderia dizer para nós, né, em destaque, que está o aprofundamento sobre o catecumenato? Isso. Esse aprofundamento da fé, ele será tão, contagiante, na medida em que
o catequista conhece a fé que professa. Porque aí você não sai do foco, sabe? Você não sai do foco. Você fica na essência dos conteúdos fundamentais da fé cristã. Por isso que nossos bispos, no documento 107, depois do Diretório Nacional de Catequese, o documento da nossa mochila é o 107. Porque para sabermos o que os nossos bispos esperam de nós e esperam da catequese do Brasil, está ali no 107. E ali ele vai colocando os tópicos deste aprofundamento da fé. Partindo da palavra, né? E aí com o creio. Às vezes rezamos por rotina e temos dificuldade de argumentar com o coração e com a vivência o conteúdo do credo. Nós cremos mesmo na ressurreição de Cristo? Por que a gente fica em dúvida quando se fala de reencarnação? Porque nós temos famílias que vêm do mundo espírita, que eles batizam e e preparam e seus filhos para os sacramentos. E aí eu já peguei catequista com dúvida, porque a família falou de reencarnação e eu fiquei na dúvida. Mas e o conteúdo do credo? Onde está? Então o aprofundamento se dá na essência. E o Dom Leomar trouxe um elemento importante pela manhã, que é a questão da oração. A mística contagiante do ser do catequista, ela gradativamente ela se dá por essa dimensão da oração. Os primeiros cristãos atraíam outros porque, além da perseverança na palavra, na Eucaristia, eles eram orantes. Por isso que o catecumenato requer mulheres e homens orantes para que tenha ressonância aquilo que prega. Eu também vi ali a questão da evangelização, que é uma palavra também que aparece forte, além da experiência da vida, porque, na verdade, gente, a natureza da igreja é evangelizar. E a catequese, ela evangeliza com palavras e testemunhos, trabalhando ou pelo menos encantando as famílias e os catequizandos para a dimensão da pertença eclesial. Ser pertença, essa igreja é minha, é nossa, nós somos igreja. Então essa questão da evangelização, ela faz parte da natureza da igreja, e quando fomos introduzidos nela pelo batismo, já recebemos de Jesus o ide. A vocação do catequista, ela nasce dessa vocação batismal para a missão. Para a missão. Sem isso, a catequese se torna fragmentada. Um outro elemento ali que apareceu é a dimensão do acompanhar. O Papa diz, e eu sei que é dele, o Padre Jânio está aí, foi da equipe de elaboração do diretório, e ali tem a mão do Papa Francisco, porque ele quer uma catequese que tenha o acompanhamento. E aí lá no diretório para a catequese, do diretório 2020, ele diz, o catequista é aquele que tem a arte do acompanhamento. Então ele chama a catequese a iniciação cristã como a arte do acompanhar. Então, ou seja, não só no encontro que nós realizamos a nossa catequese, o nosso processo iniciático da fé, mas é no cotidiano, e é nesse acompanhamento. E não é simples, mas os itinerários e o processo requer essa dimensão dessa proximidade. Tá? Depois me apareceu ali também essa dimensão da questão da metodologia. Gente, nesses últimos anos, a igreja no Brasil tem nos dito o que é a iniciação à vida cristã,
aí com esse processo de inspiração catecumenal, então, os fundamentos dela, como se faz para essa vivência maior de uma igreja missionária. E nós nos esbarramos na dimensão da metodologia. Agora, a metodologia, ela é processual, ela nasce, quanto maior for a nossa dimensão do conhecer, do mistério, quanto maior o nosso conhecimento do mistério, melhor fluência na hora da transmissão, da realização do encontro catequético. Cuidado com metodologias desenraizadas da inspiração catecumenal. Vocês têm percebido isso na nossa comissão, e o Dom Leomar é um que ele, por ser do mundo acadêmico, ele tem se preocupado muito. Que primeiro, o que é e como transmitir. E aí, nós apropriarmos, em nossa diocese, de fazer um discernimento por um material pedagógico que ajude no processo. E o material pedagógico que ajude no processo é um material que tem a palavra como fundamento, que tem os padres da igreja, a tradição viva da igreja, como esse clarear, como esse encantar nosso, dessa fonte que nós bebemos, por uma catequese missionária. Se o itinerário pedagógico que nós utilizamos tenha muito discurso, parágrafos muito grandes, pare, pense e faça um discernimento. Muito bem, não sei se tem mais que palavras que apareceram. Ali se fala da dimensão da perseverança, e essa perseverança, ela se dá justamente por esse manejo pedagógico nosso de atrair, por essa capacidade de atrair. Vocês às vezes comentam comigo essa defasagem entre Eucaristia e Crisma, uma espécie ali de desistência. E aí eu tenho dito que falta em nós essa dimensão desse despertar e desse aprofundar, que quando celebramos a Eucaristia, esse catequizando automaticamente já tem essa passagem para a dimensão do aprofundamento da fé na questão para a questão do sacramento da crisma. O problema nosso é achar que tem que dar uma parada e pegar outros conteúdos que a gente imagina que precisa dar. E aí faz aquele corte. Por que não? Eucaristia, pré-catequese, aí vem esse processo bonito de se encantar por Jesus que nos alimenta na palavra e no pão, e depois a questão do crisma. Então a gente, talvez esteja em nossa cabeça essa dimensão de que tem que ter perseverança. E aí, se tu não tens um bom conteúdo e um bom catequista para contagiar esse catequizando e manter no entusiasmo, aí, de fato, terão desistência mesmo. Os jovens também. Os jovens, a linguagem... Olha o que o Papa nos diz quando veio no Brasil. Então, a linguagem atraente com a juventude. E a juventude gosta de estar inseridos na nossa comunidade. Mas às vezes nós adultos não tem. Já está, meu grupinho está fechado. E o Papa diz que a comunidade cristã não é um clube, não é uma ONG. Não tem dono. Tem Jesus Cristo, centralidade, e nós, filhos e filhas que vivem a fé com encantamento. Irmã, a senhora coloca muito bem sobre a questão da formação. Obrigada. Nós sabemos que nós catequistas somos formadores de opinião. Nós não podemos brincar com a fé. Sim. E isso acontece muito com os catequistas que acham que o tempo do catecumenato é um tempo para brincar. Então, o que a gente pode deixar para brincar? Né? Não tem essa questão de ter um conhecimento enraizado, como a senhora acabou de colocar. Ele precisa saber. Então,
Então, o que a gente pode deixar para nós, os catequistas, agora falando sobre o catecumenato em si, para nós, como formação de busca de conhecimento? Não tenham medo de buscar, aprimorar e crescer nesta fé viva. Mas para isso, cuide que tipo de conteúdo nas redes sociais abordar. Eu de vez em quando, acho que o pessoal fica meio chateado, mas de vez em quando eu entro e digo, esse programa oferecido nessa modalidade não dá ao catequista local o aval para receber o ministério do catequista. Porque o catequista é da comunidade. Não, a irmã Cida não pode inventar um curso e dizer, venha para esse curso que estou preparando para o ministério da catequese. Sabe? Isso me perde sono, perco sono com isso. Porque a igreja tem a sua orientação. E o bispo sabe, e os nossos bispos agora, a comissão, logo após o lançamento, o pedido do Papa, a CNBB se preocupou e nos ofereceu um itinerário. É a diocese local que vai dar esse suporte e esse cuidado pedagógico aos catequistas. Porque nem sempre um conteúdo buscado fora responde com a realidade, e nem deve responder. Porque o catequista precisa caminhar de obediência à sua diocese local. Porque na sua diocese local estão as orientações da Santa Sé e dos próprios bispos da CNBB. Obrigada.